Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior. Não há Deus melhor. Não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou. Para o céu louvor, para o céu louvor, para o céu, para o céu, para o céu louvor. Paz do Senhor, meus irmãos. Graças damos a Deus, irmãos, por mais esta manhã gloriosa de domingo, que o Senhor nos concede, irmãos, de estarmos entrando mais uma vez na sua presença, para juntos darmos continuidade nas nossas aulas da Revista da Escola Bíblica Dominical, desse segundo trimestre, irmão, de 2020. Nós hoje vamos falar, irmãos, da reconciliação e a nossa nova condição diante de Deus. Então vamos falar de Cristo, que é a nossa reconciliação diante de Deus. Meus irmãos, na lição passada, lição de número 6, nós vimos o estado caído do homem. Nós vimos a separação do homem com Deus. E hoje vamos ver então a reconciliação deste homem com Deus. A nossa lição de número 7 Cristo é a nossa reconciliação com Deus. Cristo é a nossa reconciliação com Deus. O texto áureo está em Efésios, no capítulo de número 2, versículo 14. Diz assim a palavra do Senhor: porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Nós vamos ver então, irmãos, que Cristo foi aquele que desfez na sua própria carne uma parede que dividia os homens, judeus e gentios. Fazia essa distinção. O próprio sacrifício de Cristo trouxe a nós a eliminação da separação que existia entre judeus e gentios. A forma com que eles serviam a Deus afastava-nos da presença de Deus. Mas Cristo veio e desfez esta separação, e nós vamos ver como foi, ou pelo qual meio Jesus desfez esta parede de separação. A verdade prática diz assim: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. A coisa mais gloriosa nesta história não é que Cristo só desfez a inimizade que existia entre os judeus e os gentios, mas Deus também aproximou-nos como homens do próprio Deus. Ele desfez essa parede de inimizade, lançando por terra a separação dos povos e a separação também destes povos de Deus. Então ele uniu homens e uniu Deus aos homens.
Bom, a leitura bíblica em classe, a leitura diária que nós fizemos nessa semana, na segunda-feira nós lemos em Efésios, no capítulo 2, versículo 14, Cristo derrubou a parede de separação entre Deus e os homens. Então nós vamos olhar que existia sim, literalmente, uma parede que separava os homens da presença de Deus e os homens de adorarem a Deus dentro do templo. Nós vamos chegar aí nessa questão dessa derrubada deste muro que separava os gentios da adoração a Deus. Na terça-feira, em Atos dos Apóstolos, capítulo 21, do versículo 28 ao 30, nós vamos encontrar ali que Cristo desfez essa separação entre o povo judeu e os gentios num fato muito interessante, aonde Paulo ele vai à cidade de Éfeso e ali ele adentra o templo e ele estava acompanhado de um homem grego e ali os sacerdotes concluíram ou acharam que ele havia entrado com este grego no templo e por isso acharam que Paulo havia profanado o templo. Tamanha era, irmãos, a rivalidade ou a separação que eles faziam destes povos e jogaram Paulo para fora do templo, fecharam a porta na sua face e quiseram até dar um fim em Paulo por pensarem que ele tinha introduzido no templo um gentil, um grego. Então você veja que tamanha era a separação que eles faziam dos gentios para com aqueles que podiam ter acesso ao templo de Deus. Na quarta-feira, Mateus capítulo 5, 17, Cristo se fez carne e cumpriu a lei na sua integridade. Então nós vamos ver que o cumprimento da lei aos homens era impossível, mas Cristo cumpriu a lei na sua própria carne. Cristo, então, na quinta-feira, Colossenses 2, versículo 11, Deus ama a todos de igual modo e por isso não faz acepção de pessoas. Como Deus, irmãos, tem todos nós como seus filhos, embora alguns estejam afastados ou distantes ou impedidos de se achegarem a Deus, porque não conhecem a verdade da palavra de Deus, Cristo ama a todos de igual forma. Ele não faz acepção de nenhum dos seus filhos. Como numa grande casa onde se há muitos filhos, alguns dão mais trabalho, outros dão menos trabalhos, mas se você perguntar aos pais de qual filho ele ama mais, ele vai dizer que ama todos igual. Mas geralmente os pais dão atenção àqueles filhos que dão mais trabalho. Por quê? Porque esses requerem mais cuidados e necessitam de receber também mais amor. Então a impressão que dá é que há acepção, mas não. Na casa, o pai ama os filhos de todos de igual forma. Assim Deus nos ama a todos de igual forma. Sexta, nós lemos em Gálatas 3,13 e 1 Pedro 2,24 que Cristo se fez maldição em nosso lugar, acabando com toda a inimizade. É bom nós lembrarmos, irmãos, que a cruz era sinônimo de maldição. Só ia para a cruz aqueles que eram tidos como malditos. E observe que a cruz era um instrumento de tortura e de castigo romano. Então, quem ia parar na cruz é porque era uma pessoa maldita. E Cristo se fez maldição por nós, para que toda a maldição fosse cravada na cruz do Calvário. Quando Cristo foi retirado da cruz, toda a maldição que existia sobre a nossa vida, toda a acusação, toda a cédula que era contrária, foi também cravada na cruz. Ao ele sair da cruz, ali ele saiu, irmãos, para reinar, para ressuscitar. Deus o trouxe de volta e fez com que ele se assentasse às regiões celestiais no trono de Deus. E isso traz para nós heranças espirituais. E nós vamos ver então que esta ascensão de Cristo Jesus garante a todos nós este direito de entrarmos à presença de Deus. No sábado nós lemos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18 ao 20. O ministério de reconciliação foi efetivado por meio do sacrifício na cruz. Então nós vamos ver, irmãos, que a partir da cruz do Calvário, além de Cristo nos trazer a reconciliação entre nós gentios com os judeus, nós nos reconciliamos. Ele fez desses dois povos distintos
um povo só. Agora não existe mais, aos olhos de Deus, gentil e judeu. Todos nós somos um povo só, chamado igreja. Então ele desfaz na própria carne essa parede de inimizade, reconciliando os homens e os homens a Deus. Então a divisão também que existia de Deus não nos ouvir por consequência do pecado, de não nos atender por consequência do pecado, porque o que faz separação entre os homens e Deus é o pecado. Então Jesus desfez todas estas coisas. Ele nos aproximou de Israel. Por quê? Porque os ritos, as leis e todas as normas e regras que Israel carregava caíram por terra porque foram cumpridas em Jesus. E ele nos presenteou então com o direito de adentrarmos a presença de Deus sem que haja necessidade mais de cumprir rituais ou de estar observando os preceitos da lei. Muito bem, meus irmãos. Leitura bíblica em classe está em Efésios, no capítulo de número 12, do versículo 14 ao 19. Efésios 2, 14 ao 19. Diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmos, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus, em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longes e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito, assim que já sois estrangeiros, assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos das santas e da família de Deus, dos santos e da família de Deus. Observe, irmãos, que o texto deixa bem claro que todos nós estávamos distanciados de Deus. Esta era a condição de todo ser humano. Nós estávamos, irmãos, restringido da glória, da graça de Deus, da presença de Deus. Porém, o texto nos afirma que pela cruz ele trouxe reconciliação dos gentios para com os judeus, e desses gentios e judeus ele fez um povo só. Surge aqui esse novo povo. Quem é o novo povo que surgiu pela reconciliação da cruz? A igreja. Deus já não faz mais distinção de quem é ou de quem não é judeu, de quem é circunciso ou de quem é incircunciso. Para Deus isso não importa mais. O que importa é que todos os povos se tornem um só, a igreja. A igreja é o povo que Deus fez pela reconciliação da cruz do Calvário. Este povo reconciliado é chamado hoje igreja. E aí não importa se é judeu ou se é gentil, sendo igreja, é um povo que tem paz entre os homens e tem paz com Deus também. Observe que, neste aspecto, se ele fez de ambos os povos, que outrora eram separados por uma parede de inimizade, ele desfazendo esta parede de inimizade, ele trouxe paz aos homens e aos homens com Deus também. Então, há paz entre nós e os judeus, entre os judeus e nós gentios, e há paz da igreja, que agora é um povo só, para com Deus. Deus nos aceita como igreja, por quê? Porque outrora nós éramos como forasteiros, nós éramos como estrangeiros. Ora, se passar aí um viajante na porta da sua casa pedindo alguma coisa, certamente você pode até ofertar um prato de comida, levar uma água, dar um alimento da sua casa para ele, mas certamente você não vai colocar um estranho dentro da sua casa. Por quê? Porque ele é forasteiro, você não sabe de onde veio, você não sabe o que praticou, o porquê veio parar aonde você mora, não é isso? Então, nós éramos assim para as coisas de Deus. Éramos como forasteiros, como estrangeiros, como pessoas que somos estranhas à vontade de Deus. Então, nós éramos tratados assim pelos judeus. Porém, depois que a parede da inimizade caiu por terra, Deus trouxe paz. E esta paz que Deus trouxe a nós, não trouxe só uma paz que nós recebemos
pela presença de alguém, mas pela presença em nós. O Cristo revelado na cruz do Calvário é a nossa paz. Ele não só nos dá a paz, ele é a nossa paz. Ele é quem mora em nós. E nós observamos aqui então que evangelizando paz para nós, ele vindo morar em nós também, fez com que nós tenhamos paz uns com os outros e também com Deus. Assim já não sois mais estrangeiros. Recebendo esta paz que é Cristo Jesus na nossa vida, nós saímos da condição de estrangeiros, de estranhos, de forasteiros e passamos a ser um só corpo. Passamos a ser a igreja, corpo de Cristo. Sendo do corpo de Cristo, nós nos tornamos como família de Deus. Então não somos mais estrangeiros, somos adotados pelo Espírito e nos tornamos parte da família de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Coisa gloriosa, irmãos, é nós estarmos tendo esta visão de que outrora sim éramos forasteiros, que outrora sim nós não tínhamos acesso à graça de Deus, ao favor de Deus, às bênçãos de Deus, às promessas de Deus, nós não tínhamos conhecimento de nada disso. Nós vimos na lição passada que uma vez que estávamos impedidos de praticar os rituais de Israel, logo não tínhamos conhecimento das verdades bíblicas e por isso também não sabíamos e não teríamos acesso às promessas de Deus. Mas agora, uma vez que a parede caiu por terra, a palavra de Deus se abriu para o nosso coração e o entendimento veio a todos nós. E esse entendimento é que não há acepção de pessoas diante do Deus que temos como Pai. Nós não somos forasteiros, nós não somos estrangeiros, nós não somos alheios às promessas de Deus, somos família de Deus pela fé. E pela fé, a mesma fé que Abraão teve. Por isso somos chamados filhos de Abraão pela fé, porque em Abraão benditas foram todas as famílias da terra. E por causa disso, eu e você nos tornamos também família de Deus, mesmo sem ter nascido em Israel. Coisa gloriosa, coisa maravilhosa é ter a consciência, irmãos, de que não importa quem eu fui, quem eu sou ou quem eu seja, importa que Cristo me amou de tal maneira que deu a sua vida por mim na cruz do Calvário, derrubando por terra a parede que me separava de Israel e a parede que me separava de Deus. Caiu por terra em Cristo Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glórias a Deus. Meus irmãos, a introdução da lição diz assim: se na lição anterior nós analisávamos a condição do homem sem Deus, agora nesta lição nós vamos ver como a condição mudou. Pela reconciliação de Cristo, nós nos tornamos um novo povo. É interessante, a Bíblia diz, irmãos, em Isaías, que aquele povo de Israel às vezes era tão soberbo, porque cumpriam os preceitos da lei, que Deus disse assim: olha, eu não tenho prazer nos cultos que vocês oferecem, eu não tenho prazer nas festas que vocês fazem, eu não tenho prazer nas suas reuniões solenes, eu não tenho prazer nos sacrifícios que vocês oferecem. Deus estava falando isso para Israel. E disse assim: tem mais, eu vou levantar um povo que não era povo. Eu vou levantar um povo estranho a vocês, alheio aos seus costumes, para causar ciúmes em vocês. Este povo, Deus estava falando da gente, estava falando já, pré-anunciando, 750 anos antes de Jesus nascer, Isaías estava anunciando que Deus nos levantaria como um povo especial, zeloso, fiel e de boas obras, que serviria a Ele, sem nenhum preceito de lei, mas porque a lei estaria no nosso coração. A graça de Deus nos alcançaria, nos envolveria de tal maneira que aonde houvesse pecado, superabundaria a graça de Deus e nos traria a presença de Deus, não mais como alguém que serve como servo, mas alguém que serve como filho, porque nos tornaríamos parentes, nos tornaríamos família de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Cristo desfez a inimizade entre os homens. Aqui, irmãos, é o primeiro aspecto da nossa lição. Na cruz do Calvário, quando Cristo derruba esta parede de separação, ele desfaz a inimizade entre os homens. É interessante que fica claro para nós, no capítulo de número 6 de Efésios,
que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, principados, poderes, dominadores, demônios que estão nas regiões celestiais. Observe então que, quando ele desfaz esta parede de inimizade, a primeira barreira que cai é na horizontal, isto é, a relação dos homens para com os próprios homens. Tudo o que existia de separação nesta vida, neste plano, na horizontal, entre os homens, caiu por terra. Observe então que a parede de separação entre os homens trata-se de uma analogia. Que analogia é essa? Lá no templo, em Israel, existia o átrio dos gentios, uma parede que separava quem não era judeu. Os judeus adentravam o templo e participavam do culto lá dentro. Atrás da parede ficavam todo gentil. Quem não fosse judeu chegava no templo e parava naquela parede. Podia até ouvir o culto, mas não via o que acontecia lá dentro. Então observe que esta parede era literal. Ela separava os judeus dos gentios. E isso separava automaticamente os gentios de Deus também. Porque se eu não sei o que acontece lá dentro, se eu só escuto e não vejo, eu não sei como oferecem o sacrifício, eu não sei o que fazem, eu não sei exatamente o que estão falando, eu fico ali ouvindo o barulho da alegria daquele povo lá dentro, mas não sou participante de nada. Quando Cristo derruba esta parede, ele aproximou os dois povos. Aquilo que separava o judeu do gentil caiu por terra literalmente. Você veja que o que é que separava os gentios dos judeus? Não era só a parede. A parede era literal, existia mesmo lá uma parede onde fazia a separação do culto do gentil para o culto do judeu, mas além desta parede existia uma parede de entendimento, porque existia ali a lei que separava o judeu do gentil. Esta lei era lá a Torá, aquilo que foi escrito por Moisés, que aquele que não cumprisse aqueles rituais de ser circuncidado, de ser apresentado no 8º dia, de cumprir ali os rituais dos 12 anos, passar pela sabatina de questionamentos dos sacerdotes, nenhum gentil passava por isso. E ali você vê, eles não tinham circuncisão na carne, não eram ali observadores da lei, não guardavam o sábado. Então isto também separava o gentil dos judeus. Você percebe que ali eles tinham pelo menos os conceitos da lei, que eram 3. Eles tinham a lei para ser cumprida como cidadão, eles tinham o preceito moral, que eram os rituais que eles cumpriam, né? Essa coisa da circuncisão, de levar um cordeiro para o sacrifício, se o pecado fosse terrível, levar um bode, um boi, e por aí vai. Eram os preceitos da moral que eles tinham que cumprir, e eles tinham também as leis como lei civil a respeito do cidadão mesmo, de cumprir lá a taxa do templo, de pagar os impostos da terra e coisas que todos nós como cidadão temos que cumprir. Eram 3 preceitos que os judeus carregavam. Estes 3 preceitos diferenciavam tanto o judeu dos outros povos que acabava separando eles de toda a gente. E perceba então que a parede de separação, além de ser um muro literal dentro do templo que deixava o gentil de fora do culto, também existia toda esta barreira moral, cívica, de cumprimento, de observâncias da lei, das leis cívicas e das leis morais para serem cumpridas. Então o gentil ele não conseguiria jamais chegar à presença de Deus se fosse pelos costumes e rituais dos judeus. Porque sendo adulto então, como é que ele poderia voltar no tempo e reaprender todas as coisas? Seria impossível. Então nós observamos aqui que a revogação das leis, dos mandamentos, só pôde ser possível através de Cristo Jesus. Nenhum outro poderia trazer essa reconciliação dos homens para com os judeus e dos judeus e dos gentios para com Deus. Os próprios judeus eram impedidos muitas vezes
de chegar à presença de Deus. Porque dentro da parede eles participavam do culto, mas na presença de Deus mesmo, só o sumo sacerdote chegava, uma vez por ano, e esse sumo sacerdote tinha esta oportunidade de se adentrar à presença de Deus lá no Santíssimo apenas 5 vezes em toda a sua vida. Observa que coisa que era. O próprio judeu que participava de um culto maravilhoso, onde ele tinha certeza que a presença de Deus havia se manifestado lá no Santíssimo, ele mesmo não via. Só quem via era o sumo sacerdote. Então observe que o judeu também tinha uma necessidade de se achegar à presença de Deus. Esta parede de divisão não dividia só homens, dividia o homem com Deus também. Então, quando esta parede cai por terra, ele aproxima o judeu do gentil e os dois se tornam um só povo, que é a igreja. E a igreja, então, agora tem livre acesso à presença de Deus, sem nenhuma parede de divisão entre eles. A revogação da lei dos mandamentos, a eliminação desta barreira da lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, foi então quebrada. Não vim para revogar a lei, mas para cumprir a lei. Lá em Mateus 5,17 foi Cristo quem disse essas palavras. Ele falou assim, olha, eu não estou aqui para desfazer a lei. Eu não estou aqui para revogar a lei. Eu estou aqui para cumprir a lei. Por quê? Porque ele sabia que ao homem comum como eu e você, seria impossível cumprirmos a lei. Então ele vem e cumpre toda a lei no próprio corpo dele. Tudo o que diz respeito à lei, Jesus cumpriu, como que pagando por nós este valor do cumprimento da lei. Ele diz assim, olha, se aos homens é impossível, deixa que eu faço. Então só existia um caminho para o cumprimento de toda a lei de forma perfeita, e foi Cristo Jesus quem fez isso. Ainda indo além, ao invés de oferecer sacrifício de animais, que Deus chega a dizer que já estava cansado desses sacrifícios lá em Malaquias, ele oferta a si mesmo como um sacrifício superior a todos os sacrifícios de bois, de carneiros, de ovelhas, de uma vez só. Isto é, o sacrifício vicário, o sacrifício suficiente. Nenhum outro sacrifício pode substituir o sacrifício de Cristo Jesus, que foi feito na cruz do Calvário pela minha vida e pela sua vida. Então veja aqui, o ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Este ato de Jesus na cruz do Calvário aboliu. Abolir é desfazer a lei, revogar a lei, é eliminar o mandato de lei. Então Jesus desfez isso na própria carne quando foi levado à cruz do Calvário. Síntese do tópico 1, a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios. Observe então que o agente que trazia inimizade entre judeus e gentios era justamente a observância dos aspectos da lei. Ora, se o judeu dizia assim, eu tenho que jejuar, eu tenho que dar o dízimo, eu tenho que ofertar sacrifício no templo, eu tenho que vir todos os anos a Jerusalém, ele começava a observar essas coisas e assim, o judeu não faz nada disso, ele não é merecedor de estar aqui. Você percebe que na mentalidade do judeu, eles acreditavam serem merecedores de receber alguma coisa de Deus, porque eles cumpriam e observavam os preceitos da lei. Quando, na verdade, irmãos, a presença de Deus sempre quis estar entre os homens e sempre quis compartilhar o que estava no coração de Deus com os homens pela graça de Deus. É por um favor que nós não merecemos. Israel nunca entendeu isso e ficou escravo dos preceitos da lei. Observe então que pela paz, Cristo fez um novo homem. Lá na lição passada, nós falamos do homem sem Deus. O homem sem Deus, ele era privado das bênçãos de Deus, ele era privado das promessas de Deus, ele era privado da presença de Deus, ele era privado de todas as manifestações do Espírito. Ele não tinha conhecimento destas coisas e a ele seria impossível ser salvo, ele era privado da salvação, porque quem não tem conhecimento das promessas de Deus, logo não tem conhecimento de salvação.
aqui nós vamos ver que pela paz Cristo fez um novo homem. É interessante, irmãos, que este pela paz, nós devemos observar que o conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz é descrição de boas relações. O que é paz? Paz é você viver sem inimizade. O que é paz? É você não ter diferença com povo nenhum. Não importa se é branco, se é negro, se é rico, se é pobre, se é importante, se é incauto, se é sábio, se é indouto, não importa. O que importa é que você consegue viver em paz. Isto fala de comunhão. Esta comunhão que Cristo trouxe a nós, desfazendo a parede de inimizade, revelou a nós um novo homem. Outrora, tudo era motivo de nós brigarmos, de nós estarmos nos estranhando, de nós estarmos criticando, apontando falhas, acusando ou sendo acusado. Hoje tudo isso se desfez, porque a parede que nos separava foi lançada por terra. Nós temos paz um com os outros, porque não somos mais estrangeiros, não há motivo de guerra. Fazemos parte da mesma família, estamos no mesmo conceito de adoração a Deus. É pela graça, não é por mérito, não é por obras, não é por sacrifícios, mas é única e exclusivamente pela graça de Deus que foi derramada sobre nós na cruz do Calvário. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, o estado que gozamos hoje não é o estado de separação, mas o estado de graça de Deus, que trouxe a nós paz. Cristo, quando evangelizava, muitas vezes ele chegava no meio do ambiente e dizia: paz seja convosco, não temais, paz seja convosco. Todo o tempo Jesus falava sobre paz, 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 paz. Até quando ele ensina no Sermão do Monte, ele diz assim: orai pelos que vos perseguem, amai os que vos aborrecem, se alguém lhe bater na face, dê a outra face. Ele sempre ensinou sobre paz. Mais do que isso, Cristo é o motivo da nossa paz. Não só a palavra nos traz paz ou nos ensina a viver com paz, como o próprio Cristo, ele introduz na nossa vida a paz. Observe que Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas ele é a própria paz. Quem tem Cristo tem paz. Observe que Jesus dizendo no sermão ali em João, no capítulo 15, ele diz assim: se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverdes em mim, isto é, nós precisamos estar em Cristo para que Cristo esteja em nós, e uma vez que Cristo está em nós, a paz está manifesta em nossa vida. Nós temos paz um com os outros, por quê? Porque o mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. Este Espírito é que testifica que somos de Deus. E se somos de Deus, logo não há guerra. O mesmo Espírito que está habitando em ambos, em mim e em você, é o Espírito de Cristo. Cristo vem habitar em nós através do Espírito Santo de Deus. E se Cristo é a paz deste mundo, uma vez que ele habita em mim, a paz está em mim. Não é um conceito, não é uma ideia, não é um ensinamento somente. A paz é real, é um ser que veio morar em mim e tornou-me um ser pacífico. Outrora, muitos de nós, eu falo de mim mesmo, sempre fui impetuoso, sempre fui tempestivo, sempre fui de um temperamento muito forte, mas quando Cristo veio habitar em mim, ele moldou essa personalidade. Ele foi dando nova forma às minhas atitudes, os meus pensamentos, a minha vontade. Eu sempre fui muito truculento, eu sempre fui muito tido por alguns até como violento, mas depois isso passou. E passou por quê? Porque a paz de Cristo veio morar em mim. Bom, se a paz mora em mim, habita em mim, logo as manifestações que eu e você devemos ter são manifestações de paz. Amém, meus irmãos? A nova humanidade formada pela paz. Observe aí que outrora gentios e judeus
eram hostilizados. Eles não tinham aí a hospitalidade, eles não tinham aí, irmãos, a cordialidade. Existia aí, irmãos, um sentimento de que o judeu era merecedor, o gentil não era. A acepção por parte dos judeus era muito asseverada, não existia paz. Agora hoje, eu como gentil e eles como judeus, se aceitamos a verdade da palavra de Deus, que Cristo Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, para de existir gentil e judeu e passa a existir somente um povo. De ambos os povos, pela separação, pela derrubada do muro da separação, ele fez um povo só, que é a igreja. A igreja, irmãos, é o povo da paz. Quer dizer, uma vez que se perde o conceito de quem é judeu, de quem é grego, de quem é gentil, de quem é circunciso, de quem é incircunciso, não há mais necessidade de cumprir os ritos da lei. Não há mais muro de separação, quem fica dentro, quem fica fora. Ambos estamos dentro, ambos estamos gozando da presença de Deus. A paz reina entre nós. Logo, nós somos um povo só, um único e exclusivo povo de Deus, chamado Igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Foi Cristo que criou este novo povo, fazendo a paz. Nele as singularidades, as desigualdades foram eliminadas, a acepção de pessoas foi desfeita e a etnia e classes sociais desapareceram. Então não tem, irmãos, branco, negro, vermelho, amarelo, não existe mais pobre, rico, importante, insignificante, pequeno, grande, não existe mais isso para Deus. Somos um povo só. A partir do momento que somos igreja, nós nos tornamos iguais diante de Deus. Ninguém mais é forasteiro, estrangeiro ou está alheio àquilo que Deus tem para nos dar. Todos nós somos participantes do mesmo reino, da mesma adoração, do mesmo sentido, como um povo só chamado igreja. Síntese do tópico 2. A paz conquistada por Cristo possibilitou a comunhão com Deus e a união entre os povos. Essa nova humanidade tem paz com Deus e uns com os outros. Então a paz que foi adquirida não foi só entre homens, mas foi entre homens e Deus. Então nós temos paz conosco e todos nós, juntos como família de Deus, temos paz com Deus. Pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. Esse é o tópico 3. Nós vamos ver então que pela cruz a reconciliação foi possível. Cristo se fez maldição por nós. Amados, a Bíblia diz que a cédula que era contrária a nós foi cravada na cruz. Isto é, o diabo sempre teve, irmãos, o que nos acusar diante de Deus. Os irmãos bem se lembram que lá no passado, outrora, ele ia à presença de Deus acusar os justos, como ele fez com o patriarca Jó. Ele adentrava a presença de Deus e ia acusar os justos diante de Deus. Ele sempre fez isso. Hoje ele não tem mais acesso ao céu para fazer estas coisas, mas ele sempre acusa, ele é o acusador, ele é o diabo, ele é o difamador, ele é aquele que traz o falso testemunho, ele é aquele que acusa, ele é aquele que aponta as falhas, ele é aquele que põe os tropeços, os laços, as armadilhas, ele leva o homem ao pecado. Esse é o trabalho do diabo. Todo tempo ele tenta trazer para nós, cristãos, a condição de sermos malditos, de sermos amaldiçoados. Você se lembra na passagem de Balaão, quando Balaque ele contrata Balaão, foi para que ele amaldiçoasse e acusasse o povo diante de Deus. Observe que o trabalho do diabo sempre é esse, é acusar e amaldiçoar. Porém, a Bíblia diz que toda cédula que era contrária à minha vida, se você pegar o histórico da vida de cada um, certamente se eu levantasse aqui o histórico da minha vida desde criança até agora, eu me converti já quase chegando na fase adulta, eu cometi muitas coisas, fiz muita coisa errada. E muita gente fez coisas piores ainda, outros não, nem tanto, mas a questão é que nenhum de nós podíamos ou teríamos condição de pagar as nossas dívidas com Deus.
esta dívida de pecado que não se apaga com favores só pôde ser eliminado pela cruz do Calvário. Então observe que Cristo desfez a maldição que era contrária à minha vida e à sua vida lá na cruz do Calvário. É como que se houvesse um contrato. Só que este contrato não foi firmado por mãos humanas. Não foi escrito num papel e assinado por mim e por Deus. Não foi assim que foi feito esse contrato. Esse contrato veio pela reconciliação da cruz de Cristo. Observe que esta reconciliação que Cristo trouxe a nós é, de fato, como que um contrato diante de Deus. Só que este contrato, ao invés de papel, é o corpo de Jesus. Ao invés de uma caneta escrever no papel, o chicote foi quem escreveu no corpo de Cristo. As varadas foi quem marcou o corpo de Cristo, as cláusulas que incluiria a nossa vida na salvação. Observe que no costume romano, a cruz era sinônimo de maldição, de vergonha, de dor, e Cristo aceitou esta condição. Ele se fez maldito e foi pregado na cruz, para que toda a maldição que existia sobre toda a humanidade fosse também cravada naquela cruz. Uma vez que a maldição foi cravada naquela cruz, no corpo de Cristo ficou impresso as regras deste contrato. As regras do contrato foram escritas por um chicote chamado azorrague. Azorrague é um chicote que tem 12 pontas. Nas pontas desse chicote eram colocadas lâminas de ferro ou lascas de ossos, que quando batia, essas lascas entravam na pele e quando puxavam, arrancavam as tiras de couro. Imagine que Jesus tomou 39 chicotadas com 12 pontas, amarradas ferros em cada uma dessas pontas, e como não ficou a carne de Jesus? Ali estava escrito o contrato da nossa salvação, impresso na carne de Jesus, no sangue de Jesus que foi derramado. E a assinatura desse contrato foram os cravos nas mãos e nos pés, que fixaram ele naquele madeiro. Tudo o que era contrário à minha vida foi lançado sobre Jesus, e uma vez que ele foi crucificado na cruz, tudo o que tinha contra a minha vida e contra a sua vida foi também cravado na cruz do Calvário. Foi na cruz do Calvário que houve um contrato que Deus aceitou o sacrifício. Ali Deus aceitou o sacrifício pelo contrato que foi o próprio corpo de Cristo. A cédula que nos era contrária foi cravada naquela cruz e hoje nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, desfazendo assim toda a parede de inimizade que existia sobre nós. Então perceba que aqui a lição frisa muito esta parede. A parede que dividia no templo, a parede que existia de forma moral, que era dos rituais que nós, como gentios, não cumpríamos, de não poder entrar no templo, de não ter conhecimento da lei, da lei cívica, da lei moral ou dos rituais que se cumpriam, nós não tínhamos esse conhecimento. Uma vez que essa parede caiu por terra, percebemos também que o cumprir sacrifícios não é tão agradável a Deus quanto o obedecer. Por isso as leis não são mais observadas nas práticas, mas no coração. O conceito de servir a Deus não é mais necessário de você pegar um cordeiro, imolar o cordeiro, colocar no altar, tocar fogo, não precisa mais isso. O que precisa é eu obedecer e cumprir a vontade de Deus, me esforçando em fazer o melhor que eu posso para mim mesmo, para Deus e para aqueles que estão à minha volta. Então o evangelho hoje é sinônimo de relacionamento. Deus desfazendo a parede de inimizade, eu tenho livre acesso às pessoas. Eu tenho como me comportar com elas, trazendo paz ao coração delas e ao meu também. Nós não vivemos mais em guerra aqui na horizontal. E na vertical, no meu relacionamento com Deus, eu também não tenho mais o que me impeça de chegar à presença de Deus. Esta paz que Deus trouxe a nós, derrubando por terra esta parede, faz com que eu consiga me unir aos homens e me unir a Deus. E se eu conseguir unir aos homens
Isto fala de que nós estamos nos tornando igreja. Quantas pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da vida e falando do Evangelho, estas pessoas se convertem e passam a servir a Deus. Quer dizer, você tornou estas pessoas membros da família de Deus, da qual você mesmo já faz parte. Nós vamos aumentando esta família de Deus e, à medida que essa família de Deus vai aumentando, aumenta-se também o contato daqueles que têm liberdade de se achegar a Deus pelas portas que estão abertas. Não há mais parede que impeça o homem de chegar a Deus. Reconciliados na cruz, em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi o de reconciliar ambos, judeus e gentios, com Deus em um corpo. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus. No versículo 14, o destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre os judeus e os gentios. Então aqui ele está destacando essas duas faltas de comunhão que existia. Nós não tínhamos o relacionamento horizontal, gentios e judeus não se falavam, e por causa disso nós também não tínhamos relacionamento vertical. Homem e Deus não podiam ser alcançados. Mas quando se desfez a parede de inimizade entre os homens, logo tudo que o judeu conhecia de Deus, eu passei a conhecer também. Só que com a diferença, eu não preciso cumprir rituais da lei, porque assim como o judeu nunca conseguiu cumprir toda a lei, nós também não conseguiríamos. Então Cristo veio, cumpriu a lei por nós, morreu na cruz do Calvário oferecendo sacrifício para que nenhum de nós mais pudéssemos ou tivéssemos necessidade de oferecer sacrifício, porque o sacrifício de Cristo foi maior do que o sacrifício de qualquer outro animal e supera o sangue de Cristo por nunca ter havido pecado, supera o sacrifício de qualquer outro tipo e espécie que a gente possa planejar de oferecer a Deus. Então observe que, uma vez que Cristo cumpriu este ritual lá na cruz do Calvário, de oferecer a si mesmo como sacrifício, logo agora não há mais necessidade de observar a lei, porque cumpriu-se a lei nele. As maldições que existiam sobre a minha vida foram lançadas na cruz do Calvário. A cédula que nos era contrária foi picada, rasgada e cravada lá na cruz. A maldição, e por isso que eu vivo dizendo na igreja por onde eu passo, que alguém que se aproveita de fazer campanhas para quebra de maldição hereditária é uma tolice. Porque uma vez que você aceitar Jesus Cristo, toda a maldição já caiu por terra. Porque ele levou sobre si a minha dor, a minha enfermidade, tudo que existia de mal sobre a minha vida e sobre a sua vida, ele levou sobre si e cravou na cruz do Calvário. Nos libertou de tudo que existia contrário à nossa existência. Conclusão da lição então, meus irmãos. Em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade, criou uma nova humanidade e a reconciliou com Deus. A partir dela, formou um novo povo, a Igreja, o corpo de Cristo. Então, na cruz, Cristo criou um novo corpo. De ambos os povos, ele juntou todo mundo num corpo só, chamado Igreja, corpo místico de Cristo, do qual Cristo é o cabeça, e desse único povo, ele criou, irmãos, um acesso ao céu, derrubando a parede da inimizade. Temos acesso a qualquer homem sobre a face da terra, e qualquer homem sobre a face da terra hoje tem acesso a Deus pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, desfazendo esta parede de inimizade. A respeito de Cristo, a nossa reconciliação com Deus, nós vamos responder alguns questionamentos aqui. O que o extremismo judaico fez com Paulo? Olha o que o extremismo judaico fez com Paulo. Está lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 21, do versículo 28 ao 30. Ele vai para a cidade com um judeu chamado Trófimo e ele passeia na cidade com esse judeu, ele está ali pregando, fazendo ali o trabalho de evangelismo, e ele vai para a sinagoga.
Mas este homem que era grego não foi para a sinagoga. Entrou somente Paulo. Mas como os judeus haviam visto Paulo pela cidade com esse grego, acharam que ele tinha introduzido o grego lá dentro do templo. E quando eles fizeram isso, quando eles pensaram isso, eles pegaram Paulo dentro do templo, lá dentro da igreja deles, lá na sinagoga. Pegou Paulo pelo braço, jogou para fora da igreja e fechou a porta na cara de Paulo e tramaram até contra a vida de Paulo, dizendo que ele havia profanado o templo, trazendo um judeu, um grego para dentro do templo. Olha que coisa terrível. Então o extremismo do judaísmo era tão grande que impediam as pessoas de chegar a Deus. Eles faziam tanta acepção das pessoas porque não cumpriam os rituais, que na verdade eles fechavam a porta da salvação. Nem eles entravam, porque sabiam que eles não cumpriam a lei em toda ela, e também não deixavam as pessoas entrarem. Foi isso que Cristo falou acerca dos fariseus, dizendo assim: vocês colocam fardos muito pesados sobre as pessoas, dos quais vocês mesmos não querem mover nem com o dedo. Isto é, Jesus falou para eles que eles não abriam a porta para as pessoas entrarem e também não passavam pela porta. Era difícil demais a questão do judeu com o grego, com o gentil. Cite as 3 esferas da lei mosaica. A lei tinha então 3 aspectos, 3 esferas. Era moral, era cerimonial e era cívica. Ela tinha que cumprir como um cidadão na cidade, ela tinha que cumprir moralmente, porque ela tinha que obedecer aos preceitos, como guardar o sábado, não comer sem lavar as mãos, observar todas essas coisas, e tinha os rituais do templo, ofertar os sacrifícios, levar os dízimos e todas as coisas que eles precisavam cumprir. Qual é a conotação da expressão Cristo é a nossa paz? Cristo é a nossa paz não é uma conotação somente de uma ideia. Ele não veio trazer alguma coisa que pode nos preencher com a paz. Ele é a paz. Ele não está ofertando algo que dá paz. Ele está se ofertando a nós. Ele vem morar em nós. Ele habitando em mim, traz para mim, vive em mim a paz. Então a paz é o próprio Cristo, não é algo que ele oferta. O que é a cruz? O que a cruz era para os judeus e gentios? Bom, para os judeus, para muitos deles até hoje, continua sendo maldição. A cruz é escândalo para os judeus e é loucura para os gregos. Por quê, irmãos? O grego acha que um Deus jamais vai se humilhar ao ponto de falar com um homem, ou descer na condição de um homem. E o judeu ele acha que a cruz é pura maldição. Então é escândalo para o judeu, loucura para o gentil, para o grego. Porém, para nós, irmãos, a cruz hoje é sinônimo de bênção, é sinônimo de salvação. Porque na cruz, embora ela fosse o símbolo de maldição, hoje para nós ela se torna símbolo de salvação. Nós não precisamos carregar um crucifixo, nós não precisamos colocar ele na parede, porque nós não precisamos visualizar aquilo que nós já entendemos e cremos por fé que foi feito por nós. Mas a cruz é símbolo de salvação para nós, mas é loucura para o judeu, é loucura para o grego e é escândalo para o judeu. Qual foi o propósito de Cristo? Reforçado pelo apóstolo Paulo. O propósito de Cristo, reforçado aqui por Paulo na lição, então, é a derrubada da parede. A derrubada da parede e a reconciliação de ambos os povos, de homens para com homens e de homens para com Deus. Então, a ênfase da nossa lição hoje foi exatamente esta: a derrubada da parede da separação para reconciliar de ambos os povos, fazendo um só corpo. Aqueles que eram forasteiros, estrangeiros, estavam distantes, agora são todos da família de Deus, e o nome do Senhor seja louvado por isso. Meus irmãos, nós vamos aqui agradecer a Deus por este momento que vocês passaram conosco aqui, falando da palavra de Deus. Às 18 horas nós estaremos voltando, irmãos, com uma palavra da parte do Senhor para o teu coração. Nós estamos falando sobre as parábolas do Antigo Testamento. Hoje nós vamos trazer a terceira parábola
do Antigo Testamento, a terceira parábola de 10 parábolas do Antigo Testamento que nós vamos compartilhar com os irmãos. A partir dessas 10 parábolas, nós vamos falar de 40 parábolas que Cristo nos ensinou no Novo Testamento. Outros sim, irmãos. Para o próximo trimestre, me parece que a CPAD não vai confeccionar as revistas da Escola Bíblica Dominical. Então, os irmãos vão se preparando, pois nós estamos com o desejo de entrar com o assunto profetas menores. Vamos falar dos profetas menores. É muito bom se tivermos o entendimento, irmãos, do que os profetas vieram profetizando e a relação que cada um deles tiveram nas suas profecias. Amém? Oramos ao Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus amado e querido, por tudo quanto o Senhor tem feito, falado no meio do seu povo. Te louvo, ó Deus amado e santo, por saber, ó Pai, que outrora éramos forasteiros, que outrora éramos, ó Pai, afastados da sua presença, como estrangeiros, ó Pai, em terra estranha. Porém agora, Senhor, desfizestes, ó Pai, a parede da inimizade, nos trazendo reconciliação entre nós, homens, de todas as nações, e também, Senhor, reconciliando estes homens à sua presença. Graças te damos, ó Deus amado e querido, pois de ambos os povos o Senhor fez um só, chamado Igreja, corpo do Senhor, e por isso, ó Deus, estamos alegres por fazermos parte desta família de Deus. Assim te louvamos, te agradecemos, ó Deus, pela vida de cada um dos teus servos que participaram da aula. Continue falando ao coração de cada um deles, é o que eu te peço em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus estejam com cada um dos irmãos. O que quer a benção, digo comigo. Amém e amém. Deus abençoe. Até às 18 horas. Deus abençoe, meus irmãos. Beijo no coração.